As Mulheres na Revolução de 1789. Essa pintura aqui vocês já conhecem, que é a tomada da Bastilha, que marca o deflagrar da Revolução Francesa em 14 de julho de 1789. Se vocês observarem ali, há muitas mulheres nesse processo. Se vocês forem ler e estudar, vocês vão perceber que as mulheres, neste momento, na Assembleia Nacional, que reúne grandes multidões e que avança para destruir a Bastilha, grande parte eram mulheres. Mulheres radicalizadas pela fome, pela miséria, pelo desemprego. Então é importante a gente destacar esse aspecto. Já no ano de 1789 e posteriores, as mulheres participam de forma destacada das lutas revolucionárias, como um dos setores mais sensíveis às consequências das crises. Elas assumem papel de destaque nas mobilizações contra a escassez, a fome, a irregularidade no abastecimento, moradia, etc, etc, etc. Porém, elas não ficam só nessas lutas. Elas começam a formular e apresentar suas reivindicações específicas de forma cada vez mais destacada. E nesse processo aqui, deflagrado com a queda da Bastilha, elas passam a criar associações destinadas a exigir a defesa dos direitos das mulheres, como, por exemplo, a Sociedade das Mulheres Republicanas Revolucionárias, que é criada, fundada em fevereiro de 1793, por Claire Lacombe e Pauline Léon, responsáveis por diversas conquistas revolucionários populares no bojo dessa revolução, principalmente no período dos jacobinos, que é chamado de período do terror. A Sociedade de Defesa das Mulheres Republicanas, ela lança um manifesto em que afirma: foi o primeiro grupo político em defesa de interesse específico de mulheres que se criou na Europa. Fundado por uma atriz e uma fabricante de chocolates, estava vinculada à ala esquerda dos enragias, dos engajados. Lutavam pelos interesses dos trabalhadores pobres e a maioria de seus membros eram mulheres e trabalhadores. Estas republicanas revolucionárias apoiavam as montanhas, apoiavam aqueles que radicalizavam o processo contra a monarquia absolutista existente. E esses montanhais estavam em luta política contra os girondinos, que eram um setor da grande burguesia, setores da aristocracia mais moderados. E claro que nesse processo suas reivindicações fundem interesses dos radicais da classe média com os setores pobres da sociedade de Paris. Essa daí é a Claire Lacombe. Eu acho interessante apresentar às vezes, desculpando a expressão, a cara das pessoas, os agentes históricos. Então Claire Lacombe foi atriz e depois da proibição da Sociedade das Mulheres Republicanas Revolucionárias, por suas posições identificadas como burguesas e simpatizantes dos girondinos, que tinham perdido o controle do poder para os jacobinos, ela é presa quando os jacobinos assumem o controle do processo revolucionário, assumem o poder. E ela é libertada em agosto de 1795. Aqui eu coloquei para vocês, eu pediria desculpa pela questão do tempo, de passar uma biografia mais sintética da Claire. Vocês podem ler, vai colocar à disposição de vocês esses slides, vocês podem ver uma forma mais detalhada. E há muita literatura também sobre a Claire Lacombe. Vocês entram na internet e podem ter acesso. Então isso aqui é uma síntese. E a outra que junto com ela, forma essa sociedade de mulheres, é a Pauline Léon. Não se tem fotogravuras dela, então, mas ela é o nome de uma estação de metrô em Paris. Pauline Léon foi fabricante de chocolate, ou seja, veja, vinculada à burguesia, E presa, ela era de família nobre, que produz chocolate, como produtora de chocolate se vincula aos interesses burgueses. E ela é presa junto com a Claire Lacombe, e logo após a proibição da Sociedade de Mulheres Revolucionárias. Ela é libertada em agosto de 1794, um ano antes de Claire. Aqui também eu coloquei uma biografia sintética sobre ela que vocês podem depois pesquisar. Algumas feministas, além das duas citadas, conseguem se destacar na defesa de seus direitos e colocar suas reivindicações específicas como parte das plataformas políticas mais gerais. Marie-Jeanne Roland, conhecida como Manon Roland, é uma personagem interessantíssima, essa Manon Roland, escritora. Ela é discípula de Rousseau. E aqui eu faria um parêntese. A influência de Rousseau até os dias atuais não está dimensionada com justiça
das suas ideias no processo revolucionário a partir da grande revolução burguesa na França, da Revolução Francesa, porque é das ideias de Rousseau que vai surgir no espaço e tempo várias outras correntes, social-democratas, socialistas e até comunistas. Então esse é um escritor de grande importância. Inclusive no que diz respeito à educação, o livro dele, Emílio, é considerado fundador da educação moderna. E ela, como escritora, ela fica célebre como a filósofa republicana. Aqui, a holandesa, você vai perceber algo que pode nos parecer estranho, dada a dimensão do Brasil, havia uma mobilidade de população entre os países muito grande. Essa holandesa, Etta Palme Lerckx, ela chega a ser membro da elite holandesa, vai para Paris e passa a desempenhar papel político importantíssimo. Outro personagem que você já deve conhecer, que é Olympe de Gouges, que redigiu a Declaração dos Direitos da Mulher. Uma outra também que tem grande importância é Méricourt, que se destaca nos amigos do Grupo da Constituição de 1790. Veja, 1790 está propondo uma Constituição de monarquia constitucional. Então vocês vão observar que nesse espaço e tempo elas são revolucionárias, se identifica com a destruição do Estado absolutista, da monarquia, na forma como estava, e se vincula aos setores que queriam transformar aquela sociedade. Então essa Manon Roland, que é muito interessante, e recomendo, entre as outras, né, que vocês também leiam a biografia dela mesmo sintética, contribui na elaboração da política girondina. Ela participa das reuniões políticas, ela dá opinião, ela sugere, então ela tem uma participação política destacada. E ela é executada em novembro de 1793, quando do ascenso ao poder dos jacobinos. Aí quem estudou a Revolução Francesa tem maior clareza disso que eu estou colocando aqui para vocês. Aqui também uma biografia da Manon Roland, de forma bem sintética, ela também era discípula de Rousseau. E esse personagem é o que tem um grande destaque posterior à Revolução, que é Olympe de Gouges, que ela é uma defensora radical dos direitos das mulheres. Foi destacada militante revolucionária e morreu guilhotinada em 1793. Sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã é uma complementação, veja aqui, uma dúvida que eu coloquei, é uma complementação ou uma contraposição à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que marca a Revolução Francesa. Tem alguns que entendem que é uma contraposição. E pelas críticas acirradas que ela faz à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é possível entender que ela estava se contrapondo. Porque ela acusava que essa Declaração do Direito dos Homens não contemplou ou explicitou os direitos das mulheres. E é uma declaração interessante, as críticas que ela faz, e bem fundamentada. Aqui também é uma biografia bem sintética dela, que vocês podem ler depois nos slides. E essa é uma personagem interessantíssima. Ela, Etta Palme Lerckx, ela participa de forma destacada da campanha de defesa dos direitos da mulher, dando destaque à igualdade na educação e no emprego. E essa personagem aqui, ela tem uma vida muito interessante para vocês verem, que ela vai para a Holanda, se casa, volta, inclusive ela se transforma em espiã, tem grande trânsito, né, na elite francesa daquele momento, no processo da Revolução, e ela inclusive passa a influenciar diretamente alguns ministros na definição das linhas políticas a serem tomadas pela Revolução. Aqui também tem uma biografia sintética dela, para vocês tiverem interesse. Essa Terégoire de Méricourt teve uma atuação destacada na defesa dos princípios revolucionários e dos direitos da mulher, chegando inclusive à defesa da formação de um batalhão só de mulheres armadas. Isso é muito significativo. Um batalhão formado por mulheres armadas para defender a revolução em curso. Não é?